Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Nossa apresentação com o tema biotecnologia, tecnologia do DNA recombinante, vai ser apresentado pela Thalita, pelo Caio e por mim. Então, a gente trouxe o começo, né, o que é tecnologia do DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante, ela é um conjunto de técnicas que manipulam as moléculas do DNA. E como que elas manipulam essas moléculas? Ou por isolamento, ou por propagação, ou por edição das moléculas. Um organismo que é portador de materiais genéticos diversos, ele é chamado de organismo geneticamente modificado, OGM, ou transgênico. E o que ele é, né? Ele é portador de materiais genéticos de um ou mais organismos diferentes. Para que ele é utilizado? Para que as técnicas de DNA recombinante são utilizadas? Para estudo de genes de um organismo, desenvolvimento de vacinas e vacinas de DNA, obtenção de um transgênico, a produção de produtos biotecnológicos, medicamentos ou enzimas e diagnósticos médicos, além da tecnologia forense. Aí eu trouxe um pouco da história das técnicas do DNA recombinante. Ela começa lá em 1970 com Paul Berg, Herbert Bauer e Stan Cohen. Eles fundamentam a teoria da tecnologia do DNA recombinante. Só que a metodologia que eles utilizaram, ela era muito imprecisa e de difícil aplicabilidade. Por isso, ela ficou apenas na literatura, ela não foi testada. E em 1982 começa as questões éticas em relação à edição do DNA recombinante. E o que acontece? O Conselho de Responsabilidade Genética, ele diz que não é ideal, não existe um ideal universal de DNA. Por isso, fazer com que fazer modificações nessas moléculas de DNA talvez trouxesse uma distinção entre quem era bom e quem era mal, entre o gene bom e o gene mal. Aí, lá em 1990, aquela imprecisão em relação à técnica, à metodologia da técnica, ela foi superada. E aí puderam colocar essas técnicas em prática para realizar experimentos. E nesse mesmo ano, o Conselho da Organização Internacional das Ciências Médicas disse que para manipulação em fase embrionária ou no feto, era necessário uma perfeita segurança para que essas modificações não trouxessem, não afetassem a descendência da molécula humana, né? Pode passar. Aí, lá em 1997, a Unesco, na Declaração sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos, ela disse que o genoma era um patrimônio comum da humanidade, com o sentido de conduzir a consagração do genoma para que ele não pudesse ser editado. Aí eu trouxe uma frase do Gilbert Rothois, que diz que a ideia de um genoma único, ideal e estável, sobre o modelo do idealismo platônico ou aristotélico, é um fantasma metafísico arcaico. Então, eles tinham tem até hoje muita preocupação com a questão ética da edição do genoma. Em 2003, o Comitê Internacional da Bioética da Unesco, ele diz que corrigir anomalia na genética
lá no embrião ou no feto, pode ser, se essa técnica for utilizada, pode ser que ela traga vários problemas para as próximas gerações. Aí a Unesco decidiu que não seria algo realizável no exercício médico. Em 2012, foi publicado um trabalho de Dona e Charpenter com colaboradores, que é a técnica CRISPR-Cas9, que é a técnica mais conhecida para edição de moléculas até hoje. Em 2017, a Unesco ela considerou o genoma humano como uma consagração. Ele tem que ser protegido dos avanços da ciência, porque a partir do desenvolvimento dessas técnicas começaram a surgir várias literaturas em relação à edição do genoma que ultrapassavam os limites da ética médica. Então, a Unesco trouxe esse tipo de proteção. Pode passar, também. E aí eu trouxe a técnica que hoje é a mais conhecida, que é a CRISPR-Cas9. E o que ela é? Ela é uma técnica para edição molecular. No que ela se constitui? Elas são repetições palindrômicas, agrupadas e regularmente espaçadas. O que são repetições palindrômicas? A molécula do DNA ela é formada por uma fita dupla, que é constituída de ácidos nucleicos, como eu trouxe a imagem de exemplo. Na linha de cima, os ácidos nucleicos de uma fita, e na de baixo, a de outra. A repetição palindrômica, ela quer dizer que os ácidos nucleicos que se iniciam em uma fita, eles aparecem ao final da outra. Elas têm a mesma sequência em ordem inversa. A técnica, o que ela é? Ela fornece um corte em um tubo de ensaio que mostram as células da molécula do DNA e que determina qual pode ser deslocada ou editada dentro da molécula. Os pesquisadores, em relação às técnicas, eles falam que ela tende a ser convertida a uma ferramenta decisiva para biólogos e para a área médica, e dizem que hoje em dia é muito tarde para questionar se ela deve ou não ser utilizada. Porém, que a utilização dessas técnicas requer sempre um controle ético e jurídico, e essas duas facetas nem sempre se concordam. Pode passar, por favor. E trouxe um pouco dos fatores éticos e sociais da aplicação desses métodos de edição da molécula. Trouxe uma frase de John Harris, que ele fala: estamos à beira de uma nova evolução, com um poder assombroso. A revolução da biologia molecular nos dará um alcance sem precedentes. Nos permitirá fabricar novas formas de vida sob demanda, formas de vida de todo tipo. A decisão que se nos coloca não é a de usar ou não este poder, senão como e até que ponto. Que foi exatamente o que os pesquisadores vêm trazendo, vêm discutindo, que a utilização ela não é mais, não tem que ser mais questionada, ela deve ser, não deve ser questionada utilizar ou não, ela deve ser questionada em relação à ética e à moral. E aí trouxe apresentações de 3 aplicações no genoma humano, que é a aplicação em terapia genética germinal, que é a aplicação dessas técnicas na fase embrionária ou no feto. E o que são os maiores debates em relação a essas técnicas?
é um risco em relação ao indivíduo e que esse tipo de técnica ainda apresenta muita desqualificação, que é a incerteza da metodologia utilizada. E a técnica levanta o questionamento do sacramento do genoma, que o genoma não deve ser alterado. E o período de uma nova eugenia, que o Cássio vai falar depois. A segunda é a aplicação de células somáticas. O que são? Aplicações de células que podem corrigir ou melhorar um estado patológico no ser humano, por transferência de material genético a um órgão ou tecido, excluindo as células germinais, que são as células que nasceram desde o início do feto, lá no começo. Qual que é o maior debate em relação à utilização da aplicação de células somáticas? Que, de certa forma, ele pode limitar provas clínicas ou terapêuticas em tratamento de prevenção de doenças. E a terceira é a aplicação de intervenções de melhora. O que ela é? É aplicar células para intervenção de melhora no genoma humano. E aí entra naquela questão do fazer a diferenciação entre bons e maus, que é um dos debates. E aí, sobre essa aplicação, os pesquisadores dizem que ela ainda é uma fantasia, que ela alimenta muito a literatura, porém ainda não é uma preocupação que o homem deve se atentar. Pode passar. Aqui a gente vai ver a questão do debate sobre a ética, envolvendo as questões levantadas pela Thalita. Então, eu separei dois pensadores que trataram sobre esse assunto recentemente. O espanhol Henrique Yanes Pareja, que ele é do curso de doutorado em biotecnologia, ética e sociedade do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Granada, Espanha. Ele considera que muitas das intervenções terapêuticas encaminhadas a diminuir o sofrimento das pessoas e lhes garantir uma vida digna e saudável, para que não se produzam doenças que possam ser evitáveis e que sejam socialmente aceitáveis, porque não tenham consequências negativas graves, podem ser consideradas uma forma de eugenia, uma forma de você estar praticando uma nova eugenia. E aí, o filósofo Jürgen Habermas, que é alemão, ele também vai considerar isso, ele vai entender que a pesquisa, por ser consumidora de embriões, e o diagnóstico para implantatórios, eles provocam tantas reações, porque eles são percebidos como uma nova eugenia liberal que está se aproximando, ou seja, seriam coisas, né, acontecimentos que iriam sentir nos próximos anos, com cada vez mais a tecnologia num estágio avançado, ela permitiria essas alterações. Então, são reflexões que foram levantadas a partir disso. E aí eu trago dois exemplos de casos recentes que envolveram essa tecnologia. Primeiro tem um caso que aconteceu no México, mas ele foi... os cientistas envolvidos eram dos Estados Unidos, mas ele foi feito no México, esse experimento, essa experiência. E o outro caso aconteceu no ano passado, que foi quando um médico chinês ele criou um bebê resistente ao vírus do HIV. Então, também foi uma alteração genética e levantou muito debate sobre a comunidade científica. Inclusive, ele acabou sendo punido no país dele, a China. E um último caso é a lei da biossegurança, que ela foi criada no Brasil em 95, justamente para prever e tentar legislar sobre esses assuntos. E que, inclusive, hoje, ela ainda não tem uma aplicação muito grande. Agora é a minha parte, então vou falar um pouquinho, né, da psicologia envolvida com a biotecnologia. Então, eu vou dar um adentro dessa questão, né, do avanço dela através desse período. Né? Então, assim, quanto mais a biotecnologia avança em suas técnicas, né, relacionadas à genética,
cria dilemas e novos conceitos para a gente lidar. Então, a nossa vida cotidiana, com esses elementos, estão vinculados a nossas problemáticas, né? Tanto que a Thalita já citou, e o Cássio também já citou a respeito disso, da eugenia, dessa questão de exclusão, né? Então, está muito envolvido a isso, né? Então, é uma questão de quem que vai receber essas coisas, esse avanço. Porque ela está ligada ao mercado neoliberal, que eu vou explorar um pouquinho mais a seguir. Pode passar. Então, a mídia também está associada a isso, né? Então, a produção da tecnologia, né, da produção dessa biotecnologia. Então, para quem que vai ser disposto isso? Como que deve ser usada? Quem que faz essa tradução, né, essa comunicação disso é a mídia, a divulgação disso, dessas coisas. Então, ela é uma formação de subjetividades, né? Ela passa nesse sentido, uma relação de ator-rede, né? Tem a teoria de ator-rede nesse sentido de comercialização dos produtos, da biotecnológicos. Consegui. Então, ela consegue transmitir isso, ou seja, ela também é um pouco perigosa, né? Dependendo de quem controla essa mídia, de como ela é promulgada, de como ela é divulgada, como esses meios são, né, vinculados aí, tem essa questão por isso mesmo, dessa formação de subjetividades, né? Então, transforma um meio técnico a uma coisa de pura ciência ali, que é feito, daí para as subjetividades, né? Para a cultura, para a sociedade, de como isso vai ser encarado, de como isso vai ser recebido, né, pelos clientes, porque, novamente, estamos num mercado neoliberal, e é onde que essas biotecnologias, nossa, tá difícil, é onde essas tecnologias são, né, exploradas aí, né, para render, é o capital, tá dentro desse comércio, então elas estão vinculadas ao capitalismo, né, nesse crescimento, né, de tudo isso. Então, a mídia faz um papel aí de transmissão, de comercialização desses produtos. Pode passar. Então, entra as problematizações em psicologia, né? Então, tudo isso vem atrelado a nossas questões humanas, nossas questões que envolvem como essas coisas impactam as nossas decisões, o que precisamos, como que a gente busca, né? Então, cria paradigmas para a gente, isso, né? Esses conceitos novos, essas informações novas, essa mudança para a gente. Então, isso vai, ao mesmo tempo, causar tanto como um avanço, né, soluções de problemas, assim como foi pontuado pelas notícias que o Cássio colocou aí, né, de transformações no gene, de ficar imune a uma doença, né, e causa os problemas. E o que acontece ao redor do mundo? Essas doenças que já estão nessas pessoas, né, então causa todos esses dilemas morais, éticos, né, esses enlaces todos que estão refletidos em todas as nossas falas, né. Interessante isso, que eu ia pontuar isso, mas meus colegas já tinham isso ali também, né. Tá ligado diretamente nisso, esses avanços. Tá tudo interligado, porque causa, né, um certo tipo de um novo rumo para a humanidade. A gente está podendo editar isso agora, né? A gente está lá num lugar lá, mexendo nisso, e como que vai ser, a gente pode criar, né? Realmente mudar o rumo de várias coisas aí. Então, vou entrar nessa questão dessa problematização na psicologia, né? Então, antes disso, precisamos falar das racionalidades biopolíticas que surgiram durante tudo isso, né? Durante o avanço da biotecnologia. Então, a gente vou explicar um pouquinho desses períodos, né, que é o período eugênico, né, que é chamado esse primeiro período, que é quando começam a surgir as fertilizações in vitro. Só que isso também causou um medo disso ser prejudicado pelas formas que estão sendo na América do Norte, assim como na Alemanha nazista de, né,
criar uns super-humanos ali, brancos e afins, né? Então causou toda essa problemática, né? Então passou a ser uma coisa eugênica de ser criada, né? Vamos editar, né, essa questão humana na história. Então, o segundo período, né, que é o primeiro período que vai de 1930 a 1940, e o segundo período que vai de 1950 a 1970, é quando começa o aconselhamento genético, né, os testes preditivos, para se evitar problemas psicológicos, entre outras doenças, né? Então começou a se apropriar da psicologia nesse momento. Só que daí a psicologia se apropriou disso e transformou, né, em psicoterapias breves, né, para planejamento familiar, que difere do objetivo que estava sendo, né, de como estava sendo promulgado nesse segundo período. Daí já no terceiro período, que se inicia em 1970 e é o que tem até hoje, né, é marcado, então, pelo aconselhamento psicossocial, como eles trabalhado agora, né? Então, com a questão dos testes preditivos para doenças e afins, na época que começou isso, na verdade, causou um problema psicológico diverso, né? Depressão e suicídio. Porque a pessoa começou a ver que ia ter doenças, que ia ter problemas que poderiam vir, então não conseguiam lidar com isso, né? Então preferiam acabar, vou ter alguma coisa, tenho uma predisposição para ter tal problema, então vou acabar com minha vida, ou começa a gerar uma depressão por conta daquilo, sem antes mesmo de ter a doença. Então, assim, a psicologia também começou a trabalhar isso, né? Viver em risco, né? Tem os testes preditivos, então a psicologia começa a trabalhar com a pessoa, como ela lida com aquilo que ela pode ter, ou que já começou a desenvolver, né, para ela começar a trabalhar esse novo estilo de vida que ela vai ter, né, pelo que foi colocado ali. Então, há apontamentos aí da psicologia na questão da vida sendo um processo de mercado, né, transformando a vida nesse mercado, né, porque apesar desses avanços serem muito bons, né, apesar de todas as coisas que agregam para a gente, já tá essa questão de a gente viver mais, né, de colocar a nossa vida acima de tudo, então colocar o dinheiro junto com isso acima de tudo, né. Então, para quem é oferecido isso? Então a gente traz esse trabalho, essa questão para vocês, para quem está sendo produzido tudo isso? Para que parcela da população está sendo feito isso? Realmente é para quem tem alguma deficiência, realmente está passando por esse momento, é para realmente ajudar essas pessoas, é para ajudar em tal doença, é para realmente para isso? Para quem que está sendo predisposto essas tecnologias? Para que parcela? É uma coisa para a gente pensar aí. E como isso a gente pode lidar com essas coisas, como isso pode ser de acesso universal. E é isso, pessoal, muito obrigado. Tem a questão que eu queria falar em relação à indústria farmacêutica, né? Que se a gente faz inserção de melhoria de genoma, tanto para célula somática, quanto para melhoria do gene humano mesmo, pega muito na questão da indústria farmacêutica. Porque, por exemplo, aquele que o Cássio trouxe, que conseguiu uma criança nascer sem HIV. É um avanço grandioso, só que impacta demais na indústria farmacêutica. E até que ponto que vira jogo de econômico, sabe? Também tem essa problematização. Inclusive pelas características que você gostaria que o seu filho tivesse. Cor do lábio, cor da pele. O que é bom, o que é ruim, né? Daí entra pelo padrão cultural, né? Tanto que é nessa questão desse primeiro período eugênico aí, né? Que a gente pensa a respeito disso. Né? O que é bom? Quem está delimitando essas características boas aí? É o olho azul, é a cor de pele branca, é os cabelos loiros. Né? Então, assim, entra em vários outros ramos do que a gente vivencia hoje, das problemáticas sociais que a gente tem. É isso.
Bom, Pronto, gente. encerramos? Acho que sim, né? Bom, então agradecemos aos colegas e ao professor.